Uma das melhores coisas da vida é planejar uma viagem e sair conhecendo lugares diferentes do nosso planeta. Nada melhor do que presentear nossos olhos com lindas paisagens, não é mesmo? Afinal, acho que todos nós merecemos isso. Mas tome cuidado com o destino que você irá escolher. Pesquise bem sobre o lugar, pois, ao mesmo tempo que pode ser um lindo lugar, ele também pode ser muito perigoso. E é isso que estarei mostrando neste vídeo de hoje. 7 lugares mais perigosos do nosso planeta. Sejam bem-vindos ao canal, olha isso. E começamos o vídeo falando de um lago bastante perigoso que fica lá na Rússia. Estou falando do lago Karachay. Entre os anos 30 e 40 foi construída a usina de Chelyabinsk, no sul dos Montes Urais, na Rússia. E o rio Tesha serviu como local de despejo dos resíduos radioativos das atividades que aconteciam por lá. Mas acontece que o rio Tesha fornecia água para dezenas de cidades próximas, e as partículas radioativas acabaram contaminando muitas pessoas. Como as barragens do rio e a evacuação dos moradores não solucionou o problema, o jeito foi arranjar outro lugar para despejar os resíduos, ou seja, o Lago Karachay. Por quê? Porque os caras pensaram que, como o lago não fazia ligação nenhuma com nenhum outro rio, os resíduos iriam permanecer por ali. Mas em 1967, houve uma seca no lugar e, com a evaporação das águas, as partículas radioativas se espalharam pelo ar numa área de mais de 2.000 km², contaminando milhões de pessoas. Segundo informações, hoje a radiação do local ainda é muito alta e pode matar um ser humano em menos de 1 hora. Bom, se você estiver indo visitar a Rússia, cuidado com esse lago. Porta do Inferno. É assim mesmo que é popularmente chamada a cratera de Darvaza. É um campo de gás natural localizado em Darvaza, que significa porta, na província de Aral, no Turcomenistão. A cratera é conhecida por suas chamas que vêm queimando continuamente desde 1971, alimentada pelos ricos depósitos de gás natural que tem na área. Ela exala um forte cheiro de enxofre que pode ser sentido a uma longa distância. O local foi identificado em 1971 por engenheiros da então União Soviética, pensando que este poderia ser um campo de petróleo. A partir desta premissa, eles montaram um acampamento com uma plataforma de perfuração para avaliar a quantidade de gás e petróleo disponíveis no local. Como os soviéticos estavam satisfeitos com o sucesso em encontrar esses recursos, eles começaram a armazenar o gás. Porém, durante as escavações foi descoberta uma caverna subterrânea de grande profundidade, repleta de gás tóxico. Num certo momento dos trabalhos, o chão sob a plataforma de perfuração cedeu, abrindo uma grande cratera que engoliu os equipamentos. Nenhuma vida foi perdida no incidente, graças a Deus, mas grandes quantidades de gás metano foram lançadas na atmosfera, criando enormes problemas ambientais e imenso dano ao povo das aldeias da região. Temendo a liberação de mais gases nocivos da cratera, os cientistas decidiram queimá-los. Eles consideraram que seria mais seguro queimá-lo do que extraí-lo do subsolo, pois isso exigiria processos caros. Em termos ambientais, a queima do gás é a solução mais coerente quando as circunstâncias são tais que ele não pode ser extraído para uso. O gás metano lançado na atmosfera também é um perigoso gás de efeito estufa. Naquele tempo, as expectativas eram de que o gás iria queimar por alguns dias, mas ainda está queimando décadas depois de ter sido incendiado. Não há nenhuma previsão de quando as labaredas vão finalmente cessar, já que a quantidade de gás que ainda existe nas profundezas da cratera é incerta. Camino a Los Yungas é o nome de uma estrada que fica na Bolívia. Ela é considerada a pior estrada do mundo. O Camino a Los Yungas liga a região de Los Yungas
a La Paz, capital da Bolívia. A Estrada da Morte, como também é conhecida, foi aberta em 1930, na lateral de imensas cordilheiras bolivianas, chegando a mais de 4.000 metros de altura. A via, de mão única, tem 65 quilômetros de extensão e é extremamente estreita, variando entre 4 e 7 metros de largura. De dentro dos carros, o que se vê é, de um lado, montanha e do outro, o vazio do abismo. Até 2007, a estrada era a única ligação entre La Paz e a região dos Yungas, sendo responsável pela morte de cerca de 250 pessoas todos os anos, vítimas de acidentes de carro e ônibus. Até hoje, a via é desafiada por motoristas, motociclistas e até mesmo ciclistas. Mas, bem, se você não é da turma dos mais corajosos, melhor passar longe dessa aventura, hein? Miyake, Japão. A Ilha dos Gases Venenosos. As ilhas Izu, no Japão, são famosas devido à sua natureza vulcânica e aos gases altamente venenosos. Após uma série de erupções do Monte Oyama e os decorrentes elevadíssimos níveis de dióxido de enxofre, na ilha Miyake, a população teve de ser evacuada no ano de 2000, podendo retornar às suas casas somente 5 anos depois. Desde então, aqueles que vivem lá devem constantemente carregar máscaras de gás. Apesar do perigo e do cenário um tanto assustador, turistas podem chegar a Miyakijima, que conta com belos pontos para mergulho, mas todos devem se precaver. Não à toa, né? Máscaras de gás estão disponíveis em muitas lojas turísticas da ilha. Jardim Venenoso de Alnwick. O jardim no castelo de Alnwick, no condado de Nortúmbria, na Inglaterra, foi criado em 1750 por Hugh Percy, primeiro duque de Nortúmbria, e projetado pelo conceituado arquiteto Capability Brown, considerado o pai da jardinagem paisagista inglesa. Durante a Segunda Guerra Mundial, o jardim foi utilizado como um meio de fornecimento de comida, parte da campanha Dig for Victory do país. Após o final da guerra, o local caiu em desuso e foi fechado oficialmente em 1950. Já no final da década de 1990, o parque passou por uma grande reconstrução. O novo conceito foi pensado pela duquesa de Nortúmbria, Jane Percy, e conta com diversas fontes de água, um centro para visitantes e ainda uma das maiores casas de árvore do mundo. A duquesa consolidou o jardim como uma das principais atrações turísticas da Inglaterra. Pensando em como atrair mais turistas, Jane Percy queria implantar uma peculiaridade no jardim. Surgiu então a ideia do Jardim Venenoso, o que logo se tornou a maior atratividade do local. A ideia ganhou vida após uma visita da duquesa ao Jardim Venenoso de Medici, na Itália, como também uma visita ao sítio arqueológico do maior hospital da Escócia medieval. O jardim foi aberto ao público como atração turística em 2005. Possui cerca de 100 tipos diferentes de plantas consideradas perigosas. Há ainda espécies de cogumelos, tabaco e cannabis. É um lugar muito interessante para se visitar, mas ao mesmo tempo com aquele cuidado, né? Bom, e agora eu vou falar de um lugar aqui no Brasil que, claro, não poderia faltar, né? Eu vou falar da Ilha da Queimada Grande. Bom, localizada no litoral de São Paulo, a Ilha da Queimada Grande é um dos lugares mais perigosos e restritos do mundo. Isso porque habitam neste lugar pelo menos 2.000 serpentes da espécie Bodorpes insulares, mais conhecidas como jararacas ilhoas, fora outras espécies de serpentes que também vivem na ilha. Acredita-se que elas ficaram presas ali quando o aumento do nível do mar desconectou a ilha do continente, e com o tempo foram se reproduzindo e acumulando uma grande quantidade dessas serpentes.
já que é impossível, naturalmente, elas saírem dali. Os biólogos do Instituto Butantan são as únicas pessoas que desembarcam na ilha. Sim, eu sei que não é um lugar turístico, que não é qualquer pessoa que pode chegar lá, mas eu achei interessante deixar aqui no canal. Bom, e para finalizar o vídeo, claro que não poderia ficar de fora a zona de exclusão de Chernobyl. Chernobyl, Ucrânia. Após o acidente nuclear ocorrido há mais de 3 décadas, uma zona de exclusão de 30 km foi montada ao redor da usina e da cidade de Pripyat, que abrigava os funcionários da usina. A região ainda hoje está contaminada por radiação e, para visitá-la, os turistas devem estar cobertos da cabeça aos pés. Não podem comer e nem beber ao ar livre e devem sempre seguir as trilhas oficiais. O desastre de Chernobyl foi um acidente nuclear catastrófico, ocorrido entre 25 e 26 de abril de 1986, no reator nuclear número 4 da usina de Chernobyl, perto da cidade de Pripyat, no norte da Ucrânia soviética, próximo da fronteira com a Bielorrússia soviética. O acidente ocorreu durante um teste de segurança, ao início da madrugada, que simulava a falta de energia da estação, durante a qual os sistemas de segurança de emergência e de regulagem de energia foram intencionalmente desligados. Uma combinação de falhas inerentes no projeto do reator, bem como um dos operadores dos reatores que organizaram o núcleo de uma maneira contrária à lista de verificação para o teste, resultou em condições de reação descontroladas. A água superaquecida foi instantaneamente transformada em vapor, causando uma explosão de vapor destrutiva e um subsequente incêndio que jogou grafite ao ar livre e produziu correntes ascendentes consideráveis por cerca de 9 dias. O fogo foi finalmente contido em 4 de maio de 1986. As nuvens de produtos de fissão lançadas na atmosfera pelo incêndio precipitaram-se sobre partes da União Soviética e da Europa Ocidental. A zona de exclusão de Chernobyl tem mais de 2.600 km² e será inabitável por pelo menos 3.000 anos. Mas então, qual desses lugares vocês teriam coragem de visitar? Deixa nos comentários. Obrigado por assistir mais esse vídeo. Não esqueçam de compartilhar, deixar um joinha e até o próximo vídeo. Tchau!